Biotecnologia da CGADB, em parceria com a Faculdade de Educação Teológica Logos, e bacharel em Administração com ênfase na análise de sistema pela Associação Brasileira de Ensino Universitário, UNIABEL. Pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Evangélica de Teologia, Ciências e Biotecnologia de CGADB, FAECAD. E terceiro palestrante de hoje é o evangelista Tiago. Por favor. O evangelista Tiago Santos atua como primeiro vice-diretor executivo do Departamento de Educação e Capelania DEC, professor da Escola de Formação Teológica EFORTE e professor da EBD da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Austin, nossa IADA, e bacharel em Teologia pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro e Baderj, e possui integralização em Teologia pela Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia da CGADB, em parceria com a Faculdade de Educação Teológica Logos, licenciado em Matemática pela Universidade de Nova Iguaçu, UNIG, pós-graduado em Docência do Ensino Superior pela Universidade Norte da Paraná. Então, vale aplausos dar glórias a Deus pelos nossos palestrantes de hoje, que Deus nos deu essa oportunidade de ter esses homens que estudam, homens que procuram aprender para dividir conosco. Amém? Então, gostaria de convidar também, nesse exato momento, o pastor Misael, que vai explicar um pouquinho sobre o evento de hoje. A paz do Senhor a todos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, fazer aqui justificativa do porquê desse trabalho. Em primeiro lugar, é um trabalho novo e inovador na nossa igreja, e a proposta do DEC é que, a partir desse evento agora, nós tenhamos, antes de todos os trimestres, né, que vierem pela frente, permitindo Deus, esse painel pedagógico. Qual é o objetivo, o sentido, a razão dele ser? A ideia é a gente fazer aqui, nós vamos fazer isso agora, vocês vão ver daqui a pouquinho, fazer uma apresentação do trimestre, não é dar uma aula detalhada. Seja muito importante para vocês, para a igreja, tá bom? Então a gente lança isso aqui, eu peço a vocês que vocês divulguem e que vocês se estimulem a participar dos próximos, porque nos grupos de WhatsApp nós vamos colocar lá bastante coisa interessante, dicas sobre aula, como elaborar uma aula, tudo isso a gente vai colocar. E lá no final, depois que a gente fizer as apresentações, eu tenho uma outra fala que eu vou fazer aqui, e aí eu vou me dirigir a uma questão mais pedagógica para os professores da escola dominical. Tá bom? Obrigado. Obrigada, pastor Misael. Hoje nós temos vários professores, vários irmãos aqui, e vimos que interesse de cada um de vocês para poder aprender mais, para poder explicar melhor sobre as aulas para os seus alunos, para os irmãos que estão aprendendo conosco. Então, hoje nós vamos, como o pastor falou, temos 13 aulas. Então, hoje tem desafio para os pastores explicar 4 aulas cada um em 25 minutos, né? Então, se vocês quiserem, vocês anotem sua pergunta. Eu vou só dar uma dica para vocês. No seu celular, você anota a lição e a dúvida que surgiu. Porque depois, quando a gente lançar aqui o WhatsApp, onde a gente vai também colocar um QR Code, onde vocês podem colocar a sua pergunta. E nós vamos estar respondendo para todos vocês, depois no grupo, o vídeo ou áudio, a resposta, tá bom? Então, vou repetir mais uma vez, só para ter entendido bem. Se você tem uma dúvida, enquanto pastores vão estar explicando para nós, você vai anotar a lição e você vai colocar a sua dúvida, porque depois nós vamos lançar aqui o lugar onde você pode colocar essa dúvida e perguntar. Isso tudo é porque a gente quer melhorar as nossas aulas mais ainda. E para nós melhorarmos, nós aprendemos a aprender. E melhor que como esses homens, não tem ninguém para aprender, né? Jesus Cristo e nossos pastores para nos ensinar.
Então, vamos iniciar. O primeiro palestrante vai ser pastor Misael, e ele vai falar de 4 aulas. Hernani, coloca, por favor, na tela, se puder. A revista o Verbo se faz carne, fala sobre isso, então o pastor Misael vai estar explicando sobre 4 primeiras lições. Amém? Meus irmãos, o título do trimestre, do próximo trimestre, e o Verbo se fez carne. Todos aqui vocês já sabem que a gente está se referindo a Jesus Cristo, ok? Hernando, eu só preciso, quem é que vai estar no controle aí do slide aí para mim, por favor? Temos aí a capa da nossa revista da Escola Dominical. Eu tenho ela aqui comigo. Existe o livro de apoio também, né? Existe o livro de apoio que pode ajudar o professor, tá bom? Vamos lá. Nesse trimestre, o que nós vamos estudar? Isso aqui é muito importante, vocês que são professores da Escola Dominical. A gente tem um foco, a gente tem que saber o que a gente vai falar. O que nós vamos estudar nesse trimestre? Vamos estudar sobre o Evangelho de João. Ok? Então, a primeira dica de todos, sugiro a todos vocês lerem o Evangelho de João. Ok? O primeiro ponto. Entre outros assuntos, o que nós vamos falar? Da divindade de Jesus. Se vocês pegarem essa revista atual que a gente tem, a gente falou da natureza de Jesus. Então, essa revista da Escola Dominical atual, ela é já um material bibliográfico que você tem, que vai te ajudar para o próximo trimestre. Tá bom? Então, sugiro a vocês guardarem a próxima revista e estudarem ela também, tá bom? Porque nós vamos falar sobre a divindade de Jesus, vai se falar da humanidade também, e a obra transformadora do Espírito Santo, ok? Através de tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério. Agora, preste atenção que a abordagem que João faz é um pouco diferente dos evangelhos. Os evangelhos apresentam Jesus mais humano, operando milagres aqui mais humano, e preste atenção porque o evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, apresenta mais o lado divino de Jesus, embora ele fala do lado humano, mas é muito pouco. Jesus é mais apresentado como homem nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sendo que aqui em João ele é mais apresentado como Filho de Deus, ok? Para isso nós vamos ter o comentarista, na verdade, pode passar a tela, é o pastor Elianai Cabral, passa a próxima aí, ele é o comentarista. Pastor Elianai Cabral é um pastor que já tem uma larga experiência no ensino nas Assembleias de Deus, desde os anos 60, ele tem uma formação no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, ele é um conferencista internacional, conhecido aí pelo mundo inteiro, ele é um teólogo, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, e também membro da Casa de Letras Emílio Conde. Desde 1985, ele é comentarista de lições bíblicas da CPAD, e é autor de vários livros. Passa a próxima tela, por favor. E aí tem alguns dos livros, ali só tem alguns que ele tem mais do que isso aí. Comentário Bíblico de Efésios, que é um excelente livro, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo. Esse daí é um dos melhores livros que o pastor Elianai tem, tá? Se vocês quiserem adquirir, é um dos melhores que ele tem. A Síndrome do Canto do Galo fala de quando Pedro traiu Jesus. Josué, um líder que fez a diferença, um excelente livro para liderança. Parábolas de Jesus, O Pregador Eficaz. Esses são alguns dos livros que ele já escreveu. E foi membro do Conselho Administrativo da CPAD e foi presidente da Convenção Evangélica das Assembleias de Deus no Distrito Federal, a CEADIF. E é o atual comentarista das revistas do próximo trimestre. É importante para vocês conhecerem aí o atual comentarista, ok? Vamos lá? Bom, eu vou falar dessas 4 aulas, o verbo que se tornou carne, o novo nascimento, a verdadeira adoração e apresentando Jesus como o pão da vida. Esse material, se vocês quiserem, não precisem copiar, que eu vou disponibilizar ele para vocês em slide, lá no grupo depois que a gente vai mandar para vocês dos professores, tá bom? Podem ficar tranquilos que eu vou disponibilizar esse material para vocês. Prestem bem atenção aqui, pessoal, porque eu tenho que falar de forma muito rápida, em 25 minutos. A palavra-chave da primeira lição é encarnação. Então, você tem que se concentrar e falar da encarnação de Jesus. Tem o texto áureo, que é o verbo se fez carne, leitura bíblica. Nós vamos dispensar aqui, não vamos fazer nenhuma dessas leituras, porque senão a gente vai tomar tempo aqui e vocês vão fazer isso depois, ok? Próxima tela. Bom, na primeira lição, nós vamos falar um estudo introdutório sobre este evangelho.
Ou seja, a primeira lição, ela é um leque que abre o assunto como um todo. Então, depois nós vamos colocar para vocês, no início do trimestre, nós vamos colocar lá para vocês no grupo, que vai ser o grupo dos professores, nós vamos colocar o material, e eu vou colocar o material sobre o Evangelho de João, tá bom? Tem um material muito bom para vocês lerem lá, vocês vão ter um panorama sobre o Evangelho de João, alguns desdobramentos, alguns questionamentos, algumas coisas muito interessantes para vocês lá, tá bom? E vocês vão poder tirar algumas dúvidas através do material que a gente vai colocar lá. Próxima tela. Bom, o primeiro objetivo que a gente precisa entender é que dentro de uma aula, nós traçamos alguns pontos importantes. Você que é professor não pode se perder nisso, porque é muito comum professores contar história, falar de outros assuntos, entrar em questões políticas, falar da vida pessoal, como é que foi a sua semana. Só que o tempo aqui é para uma aula que pode ser de 50 minutos a 1h30. Então você precisa se concentrar nos pontos importantes. Olha ali, ó. Esta aula aí, ela traz 3 pontos importantes que devem ser abordados. Você precisa falar sobre a parte introdutória do Evangelho, por isso que é importante você ler o livro antes. Você precisa falar sobre Jesus como o Verbo de Deus e explicar doutrinariamente, ou seja, do ponto de vista da doutrina, como é que Jesus se manifestou vindo a este mundo. Então, isso a gente vai colocar um material que vai ajudar vocês. A questão é que a lição fala desses 3 pontos. E você que é professor, quando terminar a lição, precisa ter consciência se você concluiu esses 3 pontos. Ok? Próxima tela. Vamos lá? Bom, a sinopse, ela é um resumo de todo o capítulo do livro. O capítulo 1 dessa lição, no caso, o capítulo da lição. O capítulo 1 dessa lição, ele apresenta o Evangelho que o Evangelho de João foi redigido para mostrar que nós devemos crer em Jesus. Essa é a finalidade do Evangelho de João. João deixa claro que ele escreveu para que todos viessem a crer que Jesus é o Filho de Deus. Essa foi a razão de ser. Então, o primeiro capítulo da lição vai falar disso. Então, você não tem que falar que Jesus curou, que Jesus fez milagre, que Jesus é bom e maravilhoso, todo mundo já sabe. Você tem que se concentrar em falar sobre esse ponto. Segundo, sinopse número 2, que é o capítulo 2 da lição. Próxima tela. O capítulo 2, vamos lá, isso. O Evangelho de João retrata Jesus como o verbo divino que se vê presente na história. Pensem bem, professores, vocês precisam, quando elaborarem uma aula, aqui eu estou falando de forma bem rápida, mas lá na aula de vocês vão poder tratar desse assunto. Então, no ponto número 2, você tem que se concentrar em falar sobre esse assunto que está ali, ok? Então, a sinopse já vai ajudar vocês. Esse slide que eu vou deixar para vocês depois no grupo, já vai seguir como um roteiro, para que você siga e se organize. Lá no final eu vou falar aqui uma outra questão para os professores de escola dominical, ok? Sinopse número 3, que é o terceiro capítulo da lição. No terceiro capítulo da lição, o que é que a gente vê? Nós vamos ver a manifestação do Verbo, que é Jesus, à luz do mundo, e temos as bênçãos de sermos considerados Filho de Deus. Ou seja, agora é a razão de ser. Por que Jesus veio? Para a salvação, ok? Mas prestem atenção que aqui no Evangelho de João, nós não vamos nos concentrar tanto em falar de milagres. Nós vamos apresentar Jesus como Filho de Deus, ok? Pode continuar aí, próxima tela. Vocês precisam se concentrar também em analisar alguns temas importantes que a lição tem. Essa primeira lição, ela tem alguns pontos muito importantes, como a expressão o verbo que se tornou carne. É uma expressão direta, referência de Jesus que se tornou carne. Segundo, João descreve Jesus como o verbo que tomou forma humana. Então, esse trimestre atual te ajuda nesse sentido, naquelas 2 lições de natureza humana e natureza divina de Jesus. Terceiro lugar, que é muito importante que essa lição aqui trata, ela faz uma ligação entre o divino e o humano. Jesus, o Deus Jesus, agora se encarna e vem à humanidade, ok? E ele assume essa humanidade para quê? Para um propósito. Então, lá na lição, você precisa se concentrar dessa forma para que você possa elaborar uma boa aula e você dê uma boa aula para os seus alunos, ok? Número 6, algumas ajudas que pode te ajudar quando você estiver
dando a aula. Quando você estiver dando a aula, é importante que você interaja com os alunos. E interagir com o aluno, você que é professor, tem que ter controle da sua aula. Não é deixar o aluno tratar de política, tratar de vida pessoal ou de outros assuntos, ok? Você precisa se concentrar e falar, e você precisa interagir com o aluno e perguntar se ele leu a revista, ok? Se ele entendeu os pontos. E aí você pode até abrir uma discussão, para que eles possam discutir os assuntos. Mas é o assunto da lição, professor, ok? Não é perder o controle da lição. Número 7, conclusão dessa lição número 1. O que a gente conclui com ela? Que quando a gente estuda a doutrina da encarnação do Verbo, nós devemos imediatamente relacionar esse princípio à manifestação da palavra de Deus na vida humana. Ou seja, por que Jesus veio? Tem um sentido, tem um significado. A vinda de Jesus tinha um propósito, porque ele é Deus e agora ele vem à humanidade, ok? Lição número 2. Pode passar, Lene. Vamos lá. Na lição de número 2, qual é a palavra-chave agora? Regeneração. Qual o significado da palavra regeneração? Quem pode aí? Rápido, fala para mim. O que é regeneração? Vamos lá, os senhores aqui são professores. Se os alunos te perguntar isso, você sabe o que é regeneração? Vamos lá, professores? Passa a próxima tela então aí, Hernani, para eles saberem o que é regeneração. Vamos lá? A palavra regeneração significa o quê? Ninguém lembra? Novo? Novo nascimento, é o título da própria lição. É o novo nascimento. Então, aonde a gente vai situar essa lição? Naquele discurso de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus diz, necessário é nascer de novo. Então, nós vamos examinar a doutrina do novo nascimento, que é a regeneração. Regeneração significa novo nascimento, ok? Então, precisamos focar nisso, senhores professores, tá bom? Precisamos saber alguns termos, algumas palavras, para que a gente possa dar uma boa aula para os nossos alunos. Próxima tela, Hernani. Vamos lá. O que essa lição fala? Primeiro, ela trata de uma conversa de Jesus com Nicodemos, e ali Jesus esclarece para Nicodemos sobre o verdadeiro nascimento de novo. Ok? Segundo, próxima tela. O ser humano é, por natureza, um pecador, por isso ele precisa da obra da regeneração. Ou seja, o que você vai enfocar aqui nessa parte da lição? Que todo homem precisa do novo nascimento. Se um homem, se um ser humano não tiver o novo nascimento, ele vai perecer no inferno, ok? Terceiro, sinopse 3. A ação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana divina são os instrumentos dos quais essa regeneração, essa obra da regeneração acontece no homem. Então, o que a gente vai tratar aqui nesse ponto? A ação do Espírito Santo, o efeito da palavra gerado no coração do homem é que vai trazer transformação no homem. E aqui você vai tirar toda aquela ideia de que boas obras podem salvar ou fazer alguma coisa por alguém. Ok? Próxima tela. Temas importantes dentro dessa lição. Primeiro, é que a gente vai... Esse aqui é o primeiro ponto, é muito importante. Ó, o tema da obra da regeneração encontra-se hierarquicamente subordinado à doutrina da salvação. Então, para isso, você precisa, professor, conhecer a doutrina da salvação. Nós vamos ajudar vocês, vamos colocar textos lá que vai ajudar você a ler e saber o que é a doutrina da salvação. Ok? Esse processo se relaciona diretamente com a transformação espiritual nas pessoas. Ok? E a obra da regeneração é uma das principais doutrinas básicas para a vida cristã. Porque sem a regeneração, ninguém vai a lugar nenhum. Ok? Próximo. Então, o que a gente pode fazer como medida prática nessa lição? Você incentiva o seu aluno, número 1, sempre a ler a revista da escola dominical. Ok? Agora, se você, professor, ficar lendo a revista na sala de aula com o seu aluno, ele nunca vai ler em casa, coisa que eu não faço. Eu não leio revista em sala de aula com aluno, porque todo mundo tem revista. Eu não faço isso. Quem já assiste aula minha aqui sabe que eu faço isso. Eu não leio os pontos, porque todos têm revista, então todos têm o dever e obrigação de já ler a sua aula. Ok? Então, sugiro a vocês, parem de ficar lendo todo o parágrafo inteiro com seus alunos. Você vai estimulá-los a eles não lerem a revista em casa. Ok? Pode prosseguir. Conclusão.
a palavra de Deus revela de forma clara que o pecador experimenta a obra da regeneração e vê uma transformação, a sua vida espiritual mudada. Então, esse é o grande ponto da lição. Quando o seu aluno terminar a lição, ele tem que entender que somente a obra da regeneração, ou seja, do novo nascimento, é que muda a vida do homem, ok? Na aula de número 3, pode passar a próxima lição, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar que aquela pessoa que foi alcançada pela salvação, ela agora se torna um verdadeiro adorador. É tanto que o texto do verdadeiro adorador, ele está em João 4, depois do capítulo 3, que é o capítulo da regeneração. Ok? E aí todo mundo já conhece o texto clássico, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então aqui você vai falar de adoração. Vamos lá? Só que adoração, na lição de número 3, se alguém aqui já leu a revista, vai perceber que a adoração aqui não é o ato de cantar na igreja, tá? Não é aquela coisa de qual é o hino que a gente vai cantar hoje para adorar. Não é essa a ideia. A ideia aqui é esclarecer o diálogo daquela mulher samaritana com Jesus, que é a verdadeira adoração, uma adoração desprovida de clichês ideológicos e religiosos, uma adoração verdadeira que provém do coração, da alma, e é uma vida de adoração, e não simplesmente um ato de cantar, ok? Prossegue aí. Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição? Já falei aqui sobre o diálogo, né? Agora, isso. O capítulo 1 dessa lição, ele fala do encontro da mulher samaritana com Jesus. Naquele encontro, o que acontece ali? Jesus esclarece para a mulher que não é um lugar físico que marca o lugar da adoração, ok? Também Jesus deixa claro que não é uma religião que marca a verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração, ela não procede exatamente em um lugar físico e nem ela está atrelada a uma religião. A verdadeira adoração, ela tem que proceder de um coração, ok? Então, guardem isso. O foco dessa lição aqui é falar da adoração como estilo de vida, como transformação interna na vida do ser humano, ok? Vamos lá? Bom, uma outra questão que a gente precisa entender, que todo verdadeiro adorador é aquele que realmente ele se concentra no Calvário. Só é um verdadeiro adorador quando a vida daquela pessoa é uma vida de serviço. Se vocês lerem as cartas de Paulo, Paulo deixa isso muito claro. Por isso que Paulo, quando escreve Romanos capítulo 2 e capítulo 3, Paulo diz que o verdadeiro judeu não é o israelita de sangue, não é o israelita filho de Abraão. Paulo esclarece teologicamente que o verdadeiro judeu é o que carrega o verdadeiro sentido da palavra judeu, que vem de Judá. Judá significa... Eu vou começar a oferecer, dar um livro de graça quando falar umas palavras aqui e alguém acertar. Eu vou dar minha revista. Não vou dar, não. Já demoraram a falar. Vocês podiam ganhar uma revista, um livro agora. Ó. Judá significa louvor. Então, o verdadeiro judeu é o que louva. E Paulo deixa claro no final do capítulo 2 de Romanos, que o verdadeiro judeu é o que louva a Deus e o adora, que adora a Deus. Então, a lição, a sinopse aí, o capítulo 2 dessa lição, deixa claro que a verdadeira adoração, ela procede de mudança de vida, é uma nova inclinação de vida. Martinho Lutero, quando escreve, depois da Reforma Protestante, ele escreve 4 grandes folhetos que eram chamados pequenos livros de teologia, e em um deles, Martinho Lutero diz que tudo em nós deve louvar a Deus, inclusive o nosso trabalho. Ele diz que o verdadeiro cristão, ele adora a Deus até no seu trabalho. Porque quando a gente trabalha e a gente está fazendo o nosso trabalho e a gente tem que fazer ele de forma honesta e verdadeira, Deus deve ser louvado. Aonde você está, na rua, em casa, não é só no templo, porque essa ideia de adoração ao templo ficou muito atrelada ao catolicismo. Ok? Então, a verdadeira adoração, ela reside no Calvário, na obra de Jesus, não em mim, em Cristo, naquilo que Jesus fez por nós. Ok? Faça aí. No capítulo 3 dessa lição, o ato de adorar envolve rendição completa. Ou seja,
Só é um verdadeiro adorador quando o ser humano se entrega por completo. É uma rendição completa. E aí você, professor, precisa enfocar isso para os seus alunos. Por quê? Porque a escola dominical, irmãos, ela é também um centro de tratamento. Ela é um seminário, ela é uma escola. A escola dominical é um braço para o pastor, que ajuda o pastor. Ok? Ela ajuda o pastor. E aí você vai conscientizar os alunos que o verdadeiro ato de adoração envolve transformação. Ok? É um bom momento para a gente levar os nossos alunos a uma verdadeira conversão. Tá bom? Vamos lá. Bom, temas importantes. Já falei alguns pontos, que é a verdadeira adoração. Deus busca o verdadeiro adorador. O que significa isso? Que Deus está buscando pessoas que verdadeiramente vivem uma vida em adoração. Logo, a adoração aqui é um estilo de vida e não simplesmente um ato apenas de cantar. Significa também dizer que a verdadeira adoração nos aproxima de Deus. Todo verdadeiro adorador, ele tem proximidade com Deus, ele tem vida com Deus, ok? O que você pode fazer com seus alunos na classe? Perguntar se todos realmente vivem uma vida de adoração. Se eles louvam a Deus no seu trabalho. No seu trabalho você dá bom testemunho de cristão? As pessoas, você tem condição de evangelizar no seu trabalho? Você tem condição de evangelizar onde você mora, para os seus vizinhos? Se você tiver, você é um verdadeiro adorador. Cristão, crente que não tem condição de evangelizar em casa, para os vizinhos e no seu trabalho, não é um verdadeiro adorador. Eu não tenho medo de dizer isso. Por quê? Porque esses lugares são os lugares onde a gente mais expõe o nosso testemunho, ok? Conclusão dessa lição aí. Vamos lá. Em que áreas da nossa vida a palavra rendição e gratidão e serviço podem ser aplicadas no sentido de adoração? O verdadeiro adorador, ele vive uma vida de rendição a Deus, ele não vive uma vida de reclamação, ele vive uma vida de gratidão a Deus em tudo. Essa é a conclusão dessa aula, ok? A última aula, que é a aula 4. A palavra vida é a palavra-chave para dizer que Jesus é o pão da vida. Nessa lição nós vamos estudar que Jesus é o pão da vida, ou seja, Jesus está dizendo que o que alimenta o homem, o que dá vida eterna ao homem é a comunhão com Ele. Isso aqui é uma expressão metafórica. Jesus não é um pão físico de comer. O pão da vida é uma expressão metafórica. Então você tem que entender, professor, que aqui não é algo literal, é uma metáfora. É uma linguagem figurada, que Jesus é o pão da vida. Ok? Isso aqui é uma força de expressão e é interessante porque Jesus usou 7 vezes essa força de expressão. E outra coisa interessante aqui, Jesus usou a expressão eu sou. Só ele usou essa expressão na Bíblia. Nenhum profeta, ninguém mais usou ela, ok? Prossegue. Vamos lá? Qual é o objetivo desta lição? Claro que tudo que a gente fala, a gente precisa de um elemento físico para a gente entender. Você pode explicar que a multiplicação foi um milagre, mas a multiplicação dos pães apenas atendeu a uma fome humana. Ok? Mas Jesus, diferentemente da multiplicação dos pães, porque a multiplicação dos pães apenas saciou uma fome humana. Jesus é o pão da vida que sacia a fome eterna. Enquanto que o pão só sacia a fome humana, Jesus, como pão da vida, sacia a fome eterna. Então é muito importante para você, professor, que você enfoque isso para os seus alunos, para você não se prender a falar do milagre da multiplicação. Senão você vai ficar falando do milagre da multiplicação. O que você pode pegar é que o milagre da multiplicação atraiu as pessoas para alimentar-se fisicamente. Mas Jesus não quer apenas alimentar as pessoas fisicamente, ele quer ser aquele que alimenta para a vida eterna, ok? Próxima tela. Bom, se entendermos bem que a multiplicação é apenas uma comparação de algo momentâneo, de algo passageiro, vamos entender agora que a multiplicação vai nos ajudar a entender uma verdade eterna. Ou seja, naquele ato de multiplicação, Jesus supriu a necessidade de todos. E agora, Jesus quer suprir também do ponto de vista espiritual. Prossegue. Bom, pode prosseguir a outra, que esse eu falei junto com o primeiro. Terceiro.
Bom, depois da multiplicação, Jesus deu o verdadeiro alimento espiritual, ou seja, ele proveu o físico, mas também o espiritual. E para concluir, fecha aí a próxima aí, já vou terminar aqui agora. Bom, já falei esse daí, vai na conclusão, isso. Aí, a lição, ela propõe uma reflexão sobre o verdadeiro alimento que é o pão do céu. Bom, pessoal, dessas 4 lições que eu falei com vocês, eu dei alguns pontos, nós vamos colocar material lá nos grupos para vocês, e aí vocês com certeza vão poder devagar ler, mas prestem atenção, leiam a revista da Escola Dominical, tá bom? No final eu tenho uma outra fala para vocês sobre professores. Ok, obrigado. Obrigado, pastor Misael. Tempo é corrido, 25 minutos para explicar sobre 4 aulas, mas vocês vão anotando, tá bom? A gente vai disponibilizar toda a informação depois no grupo. Agora nós vamos chamar o segundo palestrante. Se você tem dúvida, anota. Se você, depois desse evento, você vai estar com dúvida, você vai poder escrever a sua pergunta para a DEC, e DEC vai te ajudar e te ajudar a aprender para ensinar. Amém? Agora nós vamos convidar a evangelista Tiago. O evangelista Tiago vai falar sobre lições 5 a 8. Paz do Senhor para os irmãos. Lição 5, a gente tem ali, né, a espinha dorsal, né, o escopo, aquilo que é mais importante, que são os títulos da lição, né? Primeira, a verdade que liberta, que é a 5. A 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. E a 8, uma lição de humildade. Pode passar, Hernani. A lição 5, a palavra-chave é liberdade, tá bom? A gente vai adotar com metodologia, não ler todos os textos áureos, porque nosso tempo é um tanto quanto reduzido, né? Você conseguir dar 4, né, dar aí uma noção geral de 4 aulas e 25 minutos, é um grande desafio. Então, a gente tem ali a palavra-chave que é liberdade, né? E a liberdade, dentro do cristianismo, é um assunto bastante discutido, mas João vai tratar isso de uma maneira muito interessante. Próximo slide, Hernani, por favor. Número 1, explicar a verdade de Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Tópico 2, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. 3, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Pensando nesse escopo, né, nessa frase, Jesus é a única verdade que pode libertar o pecador. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Só que a grande pergunta que sempre foi feita, né, desde os primórdios dos pensamentos, o que é a verdade? O que se entende como verdade? E aí a Bíblia como um sistema fechado, né, e a gente vai estudar isso em bibliologia, quem está no seminário aí vai entender isso muito bem, que a Bíblia é um sistema fechado. E lá em João 17 ele dá a resposta: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem é a verdade? João capítulo 1. No princípio era, e o que mais? E o verbo era Deus, e o verbo estava, e ele se materializou, se fez carne, se encarnou e fez o quê? Habitou no meio de serafim, do querubim, do arcanjo, no meio de nós. Para quê? Para nos dar liberdade. Mas liberdade com responsabilidade. A gente não pode misturar os termos, né? Liberdade com libertinagem. Pode passar. Jesus encontrava-se na Galileia, e sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Por que Jerusalém é um lugar que é bastante importante dentro da história do povo judeu? Porque Jerusalém era o quê? O que Jerusalém foi? Lá na época do rei Davi. Capital de quê? Ela foi a grande capital do reino de Israel, né? A cidade de Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém. Então ele sai da Galileia, que era, né, uma tido como periferia, e vai para o centro, né? Para a efervescência da religiosidade, da religião judaica, porque ele precisava se mostrar para eles. Beleza, Hernani? Pode passar. Nosso capítulo 2. Jesus é a verdade que expõe a consciência dos escribas e fariseus e os seus pecados. O que acontecia ali?
A exemplo deles, né, alguns de nós, a gente passa, tinha um verniz, eu sou fariseu e sou escriba, logo eu estou acima, né, eu sou acima de todos os outros seres humanos. E aí o que eles faziam? Ao invés deles usarem aquilo que eles tinham, aquilo que eles eram, em favor da manifestação de Deus, eles faziam o contrário. Eles se escondiam dentro da sua religiosidade. E aí é óbvio, né? Jesus, diante dos escribas e fariseus, que representavam a nata religiosa daquela época, teve com eles vários embates. Para quê? Para que eles entendessem quem de fato ele era. Tá bom? Vamos lá. Próximo slide. Sinopse do capítulo 3. Jesus é a verdade que proporciona a liberdade à vida do pecador. Mas como é que a liberdade ela é concedida ao pecador? Como é que se cura um doente? Como é que você ajuda um alcoólatra, um viciado? Ele primeiro tem que entender o seu estado de miséria. É ou não? Como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ser fiel até e dar-te-ei, que é a recompensa, né? É o produto final de você estar ali. Então, o pecador ele tem que ter, claro, né? Através da exposição da doutrina da regeneração, que o pastor Misael falou aqui, ele tem que entender o seu estado pecaminoso, para que depois Deus haja. Isso é natural. Aquele que quiser vir após mim, né? Que foi o que ele falou? Aquele que quiser vir, é uma ação do homem, do pecador. Eu decidir ir atrás do Senhor. Então, se você quiser vir depois de mim, você tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, é nesse escopo que Jesus trabalha para que o nome dele, a verdade, venha a ser revelada e nos libertar de todo o pecado. Próximo slide. Temas importantes da lição. Primeiro, a presença de Jesus como a verdade que traz liberdade, demonstrando que ele a personifica por meio de suas palavras e ações. Lembrando que Jesus é a palavra verbalizada e encarnada do próprio Deus. Ele, na sua mesma pessoa, ele tem essa dupla função. Ele mesmo é a palavra e ele mesmo fala. A gente não pode esquecer que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Próximo tópico aí. A procura pela verdade é uma necessidade universal. Walter, Hernani, eu falei o próximo que é o de baixo, desculpa. Próximo ali. A procura pela verdade é uma necessidade universal e atemporal. Um dos filósofos gregos, bastante conhecido, né, ele diz o seguinte, que Deus ele é atemporal. O que quer dizer isso? Ele paira imutavelmente acima do tempo. Deus não está preso ao tempo, nem o passado, nem presente, nem futuro. Por isso que um dos atributos incomunicáveis de Deus é ele ser eterno. Porque o que é eterno? Aquilo que não tem começo, nem meio e nem fim. E ora, se Jesus é a própria verdade, logo a verdade ela é eterna. Tá bom? Por consequência disso, a verdade vai ser eterna. Jesus oferece, rapidinho, Hernani, deixa eu dar do de baixo ali, rapidinho. Terceiro, volta aí. Jesus oferece a verdade absoluta que transforma e liberta a vida do pecador. É óbvio, porque quem precisa do médico? É o saudável ou é o doente? Quem precisa de Jesus somos nós, que somos pecadores. Pode passar. Agora pode. Sugestão de meta. Motive os alunos a pensarem sobre o que é a liberdade, perguntando, segundo a Bíblia, o que significa realmente ser livre? Isso não é uma pergunta fácil de responder, não, né? Nem biblicamente, nem filosoficamente. Tá bom? Que a liberdade aí, tanto é que está aí há séculos aí a discussão entre os alunos de Armínio e os alunos de João Calvino. Oriente a conversa de forma a demonstrar que a verdadeira liberdade ultrapassa a simples ausência de restrições externas. Porque a gente tem justamente essa noção. Eu não sou livre porque existe algumas limitações. Porque o meu direito começa onde do outro termina. Tá bom? Basicamente é isso aí. Pode passar, Hernani. Apresente Jesus como a encarnação da verdade, que a gente já falou aí, tá bom? Que desafia as ilusões do pecado e liberta quem peca, claro, daqueles que querem. Destaque que os 3 tópicos da lição exploram como Jesus revelou a verdade em diversas circunstâncias. Jesus
de maneira diversa, ele provou que ele era a verdade, né? A gente leu aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará, tá bom? Vamos lá, Hernani. Dessa lição. A verdadeira liberdade encontra-se aonde? Em Cristo, tá bom? Se o Filho vos libertar, porque lá os escribas e fariseus achavam que a liberdade deles estava nos 613 preceitos da lei, que eles não conseguiam cumprir nem 400 daqueles que tinham, tá bom? Eles eram religiosos ao extremo. Próxima lição. Lição número 6. O bom pastor e suas ovelhas. Palavra-chave, cuidado. E aí a gente não pode deixar de falar, em falando de pastor, né? Porque a Bíblia ela se auto-interpreta, do Salmo 23, né? O Senhor, será que Ele é mesmo o nosso pastor? É uma pergunta, né? Uma interrogação que fica no ar. O Senhor é o meu pastor, ou de nada terei falta, né? E aí Jesus ele se apresenta como bom pastor da seguinte maneira: o bom pastor conhece as suas ovelhas e delas ele é conhecido. Que nós sejamos, né, ovelhas do seu pasto. Próximo slide. Analisar que Jesus é a porta das ovelhas, quer dizer, é a entrada. Lá em João 14, né, concatenação desse parágrafo, ele diz assim: eu sou o caminho. Não tem como entrar no aprisco onde as ovelhas descansam se não entrar pela porta. Ele mesmo vai dizer isso depois, tá bom? Então, ele é a porta das ovelhas, tá bom? Esclareceu o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento. Lembrando que Jesus é o Senhor da igreja, ele é a porta, o bom pastor, e o que o bom pastor faz? Cuida das suas ovelhas. Lá no Salmo 23 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu tenho 300 anos de Assembleia de Deus, que eu sou evangelista da igreja, que eu sou bacharel em teologia. Não, porque tu estás comigo, ó Senhor. E aí é óbvio, né? Dentro do vale, um lugar escuro, onde tinha muitas presas, onde o terreno não era favorável para as ovelhas só tinham uma opção, pastor Misael: confiar no seu pastor. E o pastor ia na frente, falando, e as ovelhas iam atrás, sentindo-se seguras, não por elas, mas pelo pastor que estava as guiando. Então é isso que nós temos que entender, porque a Bíblia ela é, né, linda, ela mesma se auto-interpreta. Diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Por quê? Porque a árvore se conhece pelo fruto. Tá bom? Pode passar, Hernani. Jesus é a porta das ovelhas. E vários caminhos levam à salvação, né? É igual na matemática, você tem vários cálculos, vários caminhos para chegar à mesma resposta. Não, é o único caminho para alcançar a salvação. Pode passar. Jesus é o aprisco das ovelhas. E como consequência natural disso, ele garante segurança, assistência e pertencimento. Lembra lá do Salmo 91? Aquele que habita a sombra do Onipotente vai descansar, porque é ele que guarda. Tá bom? Pode passar, Hernani. As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário, porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. É por isso que vocês estão aqui hoje nessa noite, porque o bom pastor, acima de tudo, tem cuidado de vocês. Tá bom? Pode passar. Temas importantes da lição. Ela está organizada em 3 pontos. Jesus como a porta. 2. Jesus como o aprisco. 3. E a distinção que ele faz entre ele, que é o bom pastor, e o mercenário. Porque o mercenário, ele vem para quê? O que ele faz? Lá, o ladrão lá, o que ele faz? Ele matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que aqueles que tenham vida, tenham com abundância, tá bom? Vamos lá, já está aqui? Já está no esquema? Deixa eu ver. Estou apontando para o lugar certo, ali? Para lá? Deixa eu ver. Acho que não está indo. Não está indo ainda não, Rinaldi. Testa para mim aqui. Pode passar, Hernani. Lição 6. Inicia a aula fazendo a seguinte pergunta: o que representa para si o fato de saber
que Jesus é o bom pastor. Isso é interessante, né? No Evangelho, uma vez, Jesus chamou os discípulos e falou assim: o que o pessoal aí fora está dizendo que eu sou? Um diz que é um grande profeta, um diz que tu é Jeremias, outro diz que é Elias. Legal. Porque Jesus, para muitas pessoas, ele é só um espírito evoluído, foi um grande filantropo, ele foi um grande homem, um grande pensador. Aí Jesus faz a pergunta: para vocês, minhas ovelhas, o que eu sou para vocês? E aí Pedro vai dizer, né? Tu és o Cristo, né? O ungido, o Filho do Deus vivo. Então, é uma pergunta para gerar reflexão nos alunos. Relaciona as respostas com situações do cotidiano em que eles procuram segurança, orientação e proteção. Todos nós somos assim, né? A gente procura todos os dias segurança, orientação e proteção. E se sentir protegido é muito bom. Esclareça que nessa lição iremos aprender como Jesus nos guia com amor e cuidado. João, lá no Evangelho de João 5 diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então a gente só vai conseguir isso através da palavra de Deus. Tá bom? Pode passar. Conclusão da lição. A lição ensina que da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, não só reconhece, tá? Ela reconhece e segue. Somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária, tá bom? Porque nós somos propriedade particular e exclusiva de Deus. Lembrando que nós não somos, Deus não é o nosso coleguinha, tá bom? Deus deveria ser o nosso dono, né? Foi isso que ele falou lá para o povo dele, que o povo dele seria a propriedade particular dentre todos os povos, tá bom? Vamos lá, lição 7, que o tempo voa, né? Lição 7, a palavra-chave é o quê? Vida. Aí está lá, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A gente deve entender que no Evangelho de João, lá no capítulo 14, e a gente conhece isso, né? Quem passou pela escola regular, existe uma matéria que se chama biologia. Biovida, logia, estudo. Só que quando Jesus diz no Evangelho de João que ele é a vida, não é a vida biológica, né? A palavra grega para essa palavra vida não é bio, é zoe. O que essa palavra quer dizer? Que é a vida no sentido pleno, amplo e total da palavra. Que é uma vida que transcende aquilo que nós podemos ver, tocar e entender. Ou seja, a vida no sentido metafísico, que transcende a duração biológica da vida. Porque muitas pessoas, por exemplo, Moisés não é mais vivo, Paulo não é mais vivo, Pedro não é mais vivo, mas em Cristo, ainda que eles estejam biologicamente mortos, eles estarão vivos assim como nós. E é isso que nós acreditamos, né, e entendemos através da sua palavra. Tá bom? Pode passar, Hernani. Objetivo da lição: identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro. 2. Analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solidificou a fé da irmã de Maria. Foi o que eu acabei de falar, né? Que é a vida no sentido que transcende essa vida biológica. 3. Apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Lembrando que lá na carta aos Coríntios diz: o importa que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que ele está falando ali? Dessa vida que nós acessaremos um dia na eternidade com Cristo, tá bom? Pode passar, Hernani. Sinopse do capítulo 1. O propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus. E lembrando que nesse milagre de Lázaro, uns creram e outros saíram para tramar como matar Jesus. Vamos lá, próximo slide. O diálogo de Jesus e Marta fortaleceu a sua fé. Foi o que ele disse, né? Aquele que está morto, ainda que esteja morto, um dia viverá. Vamos lá. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna. Quer dizer, é só um protótipo. É só aquele prato de entrada, né? Que a gente recebe antes do prato principal. Tá bom? Vamos lá. Temas importantes da lição. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E aí ele fecha o pacote, né? Porque Lázaro ressuscitou e um dia morreu, biologicamente, mas ele vai experimentar uma vida no sentido amplo e total. Segundo, lá em João 11, né, está registrado, a registro, não se limita ao milagre ocorrido no passado, mas representa uma verdade viva que proporciona
esperança. Tá? É isso que Jesus quer dar para nós. O quê? Esperança. Aonde? No presente e no futuro. Pode passar, Hernani. Comece a aula com uma atividade interativa, né? Solicitando aos alunos que, em breves palavras, expliquem o que é vida, o que é vida eterna, né? Qual o conceito que eles têm de vida eterna. Ah, meu Deus, vou viver no céu, deitado eternamente, berço esplêndido, dormindo até meio-dia, copo duplo de café, Nescau, pão, queijo. Será que vai ser assim na vida eterna? Enfim, você, professor, tem essa missão, né, de esclarecer o que vai ser a vida eterna através das verdades bíblicas. Tá bom? Pode passar, Hernani. A mensagem de Jesus, conforme apresentada nesta lição, tem o poder de mudar a nossa perspectiva em relação à vida e à morte, tá bom? É para isso que a gente tem, né, vai estudar essa lição, para mudar a nossa perspectiva. Beleza? Pode passar, Hernani. Vamos lá. Lição 8. Uma lição de humildade. E o que é humildade? Chegar na igreja todo rasgado, com o sapato furado, dizer, ai, tadinho de mim, eu sou uma pessoa tão humilde. Sou tão, né? Será que essa é a lição de humildade? É porque eu ganho um salário mínimo, ai, tadinho de mim, eu ganho só um saláriozinho mínimo, sou o tadinho de Jesus. Não é nada disso, tá? Existem muitas pessoas que têm muitas condições, que são pessoas humildes. E tem pessoas que não têm tanta condição e é a soberba em pessoa. Mas vamos lá. Passa o próximo slide aí. O objetivo da lição, abordar o exemplo prático e histórico de humildade. O que Jesus era, mestre? O que ele fez? Lavou os pés do discípulo. Isso culturalmente era um exemplo de humildade? Com certeza. Jesus estava mostrando de maneira material e cultural aquilo que era, quer dizer, a função de um servo, ele como mestre estava fazendo. E ele disse, ó, se eu sendo mestre lavei os pés de vocês, imagine vocês sendo meus discípulos e meus alunos. Tá bom? Número 2, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. É óbvio. Promover contraste entre humildade e ostentação. Eita, Jesus. Que lição, hein, por dias atuais. Humildade e ostentação. Você chega lá, rapaz, o cara chega para o carro, olha, o que você é, rapaz? Eu sou bacharel, sou isso, sou aquilo, sou doutor, sou a quarta pessoa da Trindade, sou doutor disso, pós-PhD, TNT, DDD, ODD. Aí você fica assim, meu Deus. É claro que o currículo, claro, né, chegar para o pastor Zinei é uma coisa, né? Pastor Zinei, tarará, tarará, você vai destrinchando. Agora tem gente que faz o seguinte, ele coloca isso tudo, aquilo que ele fez, acima, né, daquilo que Jesus representa. É claro que você pode ser pós-doutor, PhD, OTT, TNT, você pode ser o que você quiser, você pode ter 30, 40, 50, 100 diplomas, mas você deve colocar isso o quê? A serviço do reino de Deus. Por quê? A gente tem um maior exemplo. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E tomando forma de servo, foi obediente até e a morte de cruz. Então aquilo que você é, não é só para você, é para você colocar a serviço, a favor do reino de Deus. É óbvio, né? Porque que sentido tem a vida? Se tudo aquilo que você tem você não coloca a favor, à disposição do reino de Deus. Tá bom? Pode passar, Hernani. Sinopse do capítulo 1, o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Por quê? Porque é um princípio, né? E o princípio, ele independe das épocas e das eras. O princípio, ele é eterno. Pode passar. A virtude da humildade possibilita nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar a armadilha da soberba. Por quê? A soberba precede a ruína. Próximo. A humildade não compete. O que ela faz? Coopera. E a gente deve tomar muito cuidado com isso, tá? Porque os próprios discípulos disputavam entre eles quem era o maior. Inclusive, teve um que pediu até a mãe, falou assim, mãe, vem aqui, fala aqui com Jesus para ver se dá para botar um na direita e um na esquerda. E detalhe, hein? Era um dos três mais chegados. Olha, dos dois, né? Os dois, era 2 dos 3 mais chegados e ainda botou a mãe no meio do balaio de gato ainda. Quer dizer, queria estar um na direita e um na esquerda de Jesus. Mas a humildade é para nós servirmos a igreja de Cristo. Pode passar. Temas importantes da lição. A humildade, é óbvio, né? O tópico dessa lição tem 3 pontos. Primeiro, exemplo prático e
histórico da humildade dada por Cristo. Tópico 2, fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. 3, promoverá um contraste entre humildade e ostentação. Tá bom? Pode passar, Hernani. Para finalizar a aula e consolidar o aprendizado sobre uma lição de humildade, propõe a seguinte atividade. Se der, né? Dependendo da turma. Porque o planejamento ele é pedagogicamente flexível, né? É óbvio, ele vai se adequar à realidade de cada um. Senão a gente vai estar aqui igual aqueles, né, os bambambãs lá do MEC. O cara faz um planejamento que não atende nada à realidade, tá bom? Propõe a seguinte atividade, distribua um pedaço de papel e a cada aluno solicite que escreva acerca de uma atitude humilde que tenha observado ou praticado recentemente. Para quê? Para gerar reflexão no aluno, né? E vai estimular ele a o quê? Praticar a humildade. Lembrando que o que leva à perfeição é o quê? É a prática. Por que jogadores profissionais treinam? Porque o treino vai levar ele ao quê? A perfeição, né? O mais próximo da perfeição. Por isso que existe o treino. 2, recolha e lê alguns de forma anônima, né? Para não expor lá o aluno lá de maneira indelicada. 3, aproveite este momento para exemplificar os temas da lição. Pode passar, Hernani. Conclusão da lição. O exemplo de Jesus é um chamado para demonstrarmos humildade em nossas atitudes diárias. Olha que desafio, hein? Ser humilde diariamente. Né? Diante das vicissitudes da vida, Jesus nos convida a sermos humildes. Ah, é difícil, é complicado, eu sei. Mas para Deus, nada é impossível e Ele vai nos ajudar. Tá bom? Que Deus continue abençoando o seu povo em nome de Jesus. Muito obrigado, evangelista Tiago. Vamos iniciar a terceira parte, que vamos falar sobre lições 9 a 13. Estão se aproximando, enquanto isso nós vamos chamar o pastor Miqueias para começar essa terceira parte sobre lições 9 a 13, certo, pastor? Isso. 9 a 13. Então, fique à vontade, pastor. Pai do Senhor para todos. É muito importante poder estar participando desse primeiro painel pedagógico. Já participamos dele em outra igreja e já tive a oportunidade de levar alguns professores aqui dessa igreja, ali na Deja, que participou de um painel pedagógico da EBD, nesse formato. Eu sei que é muito corrido, mas é muito importante que tenhamos ao início de cada trimestre uma apresentação, mesmo que de forma resumida, de todas as lições para que possamos dar subsídio aos docentes de nossas EBDs, para que assim possam estar tendo um melhor desempenho à frente da sua classe. Nosso objetivo aqui não é dar aula para você. Eu não vim aqui dar aula para você, mas eu vim aqui como um educador, como vocês são, para fazermos uma troca, para estarmos dando algumas dicas que vocês vão construir, que vocês vão desenvolver ao longo dessas lições que vocês vão estar ministrando para os seus alunos, ok? Foi dito aqui que a lição do próximo trimestre será o verbo que se fez carne. Se vocês não entenderem o que foi ministrado aqui, vocês terão muita dificuldade na frente das classes. É muito importante vocês entenderem o Evangelho de João. O Evangelho de João é o único evangelho que não é chamado evangelho sinótico. Existem 4 evangelhos. Os 3 são chamados sinóticos, o de João não. Porque o de João, as passagens que são descritas em João não constam nos 4 primeiros evangelhos. Digo, nos 3 primeiros evangelhos. Porque João tem o propósito de apresentar Jesus Cristo como o homem Deus, tá? Então, o propósito é mostrar o Pai. Na verdade, é isso, tá? Porque a igreja do Antigo Testamento era Israel, mas ela não compreendeu plenamente o que era o Pai. A igreja do Pai não o compreendeu e não
mostrou para as nações quem era o Pai, tá? E uma coisa interessante, que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ok? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pode colocar na lição 9, tá? O caminho, a verdade e a vida. Isso. Não. Primeiro. Isso. Aí, tá. Então, é muito importante vocês entenderem o propósito, tá? O homem, ele existe para Deus desde a fundação do mundo. Deus quis pôr aqui neste planeta a sua semelhança, a sua imagem, a sua semelhança. Como foi dito aqui, um dia desse aqui, pelo pastor Misael, um dos anjos quis ser semelhante a Deus e Deus não permitiu, porque Deus já tinha este plano desde a fundação do mundo, de criá-la uma semelhança. A semelhança dele, Deus colocou no homem e deu a capacidade de se reproduzir. O homem pecou, o homem se desviou de Deus, e Deus, desde a fundação do mundo, providenciou a redenção para este homem que ele havia criado e não formado. Ele criou desde a fundação do mundo e formou lá no Éden, tá? Porque quando ele foi formar o homem, ele disse, façamos o, artigo definido, o, já estava desenhado, já estava traçado, já estava planejado, já estava, inclusive o Salvador já estava até morto, desde a fundação do mundo. E agora, este verbo, esta palavra, veio aqui para revelar a vontade do Pai. É a lição 9, o caminho. Jesus veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Porque, na realidade, o homem se perdeu. Se perdeu no propósito pela qual ele foi criado. Ser o reflexo da glória de Deus aqui na terra. O pecado deturpou essa imagem de Deus no homem e precisou ser regenerado, como foi falado em lições anteriores, tá? Então é muito importante que você comece a aula com questões que incentivem os alunos a refletir suas próprias experiências e os obstáculos que encontram. Avança aí. O objetivo da lição: apresentar a dimensão bíblica do consolo das promessas do Senhor Jesus, discernir a respeito das diferentes formas e dúvidas e incertezas, porque é muito interessante que o Senhor estava falando para o grupo dos discípulos, só que Tomé teve uma dúvida, teve uma certeza. Nós não sabemos o caminho. Digo, nós não sabemos para onde você vai. Como saberemos o caminho? Se eu não sei para onde você vai, como eu vou saber aonde ir? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Venham a mim, ok? Porque é o seguinte, a verdade, o caminho, tá? O único acesso ao Pai, a verdade, o reino de Deus. Jesus veio mostrar o reino de Deus. Estou no Pai, o Pai está em mim. João capítulo 14, versículo 10. Acolhendo o Filho, acolhe-se o Pai. Recebendo o Filho, recebe-se o Pai. O Pai quis ser conhecido. E a forma de o Pai ser conhecido foi enviando o Filho. Então, na realidade, o Filho, ele veio, eu não vim falar de mim mesmo, vim falar daquele que me enviou. Então, o propósito do Filho aqui foi mostrar o Pai, ok? A vida, é muito importante que você fale para os seus alunos sobre esses 3 tópicos que vocês vão
se deparar na revista falando do caminho, da verdade e da vida. E o mais importante, que a vida sem a presença de Jesus torna-se insuportável. É natural que o ser humano tenha dúvida, tenha incerteza, mas o mais importante é mostrar que Jesus é a revelação do Pai. Jesus é a forma do homem voltar para da onde saiu. O homem saiu de dentro do Pai e ele se desviou do Pai. E Jesus veio para trazer o homem novamente ao Pai. Recebendo Jesus, recebe o Pai. Tendo Jesus, tem o Pai. Amém? Na lição 10, a promessa do Espírito Santo. Então, é muito interessante que o Evangelho de João, e aí, quem sabe uma terça-feira aqui, falemos sobre o Evangelho de João. Todos os capítulos, de uma forma resumida, de João. Ele é maravilhoso, o Evangelho de João. Porque João, ele conseguiu, no seu Evangelho, mostrar de fato o Pai na pessoa do Filho. Isso que é importante. E outra é o Evangelho que mais fala da Trindade. E Jesus, ele apresenta o Pai, ele é o caminho para o Pai e apresenta o Consolador. E é importante nessa lição, quando fala da promessa do Espírito Santo, e a palavra-chave é Espírito, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. E a leitura bíblica está em João capítulo 14, versículo 16 ao 18, versículo 26, do capítulo 16, versículo 7 e 8 ao 13, e o capítulo 20, versículo 21 ao 22. Bom, como objetivo da lição, você precisa analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Qual é a promessa do Pai? Enviar o Espírito Santo. Investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que eles cumpram a vontade de Deus. Terceiro, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia do Pentecostes. Olha só, você precisa mostrar para os alunos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. De desmistificar essa questão de nós, pentecostais, ver o Espírito Santo como os testemunhos de Jeová pregam, como se fosse uma força ativa, um poder. É como se quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, como se tornasse um incrível Hulk, né? A Mulher Maravilha, o He-Man, não é isso. É apresentar o Espírito Santo como uma pessoa e quais são os atributos e o que ele veio fazer aqui. É apresentar o Espírito Santo. E a primeira coisa que Jesus apresenta ele aqui: recebei o Espírito. E quando receber o Espírito, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi abrir o entendimento para que eles compreendessem tudo aquilo que ele tinha dito. Primeira coisa que você precisa para aprender a Bíblia é receber o Espírito Santo. Mas não é para pregar, não é para ensinar, não é para sair pulando na igreja, virando cambaiota, helicóptero, etc. Para compreender, entender. Senão a gente fala, entra no ouvido, sai no outro, porque recebei o Espírito e abriu-lhes o entendimento. A sinopse do capítulo 1. Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Que coisa linda, fala de cuidado. Eu vim revelar o Pai, vim cumprir uma missão, mas eu vou deixar um outro que é igual a mim, que vai falar de mim, que vai convencê-los a aceitar tudo isso que eu disse para vocês, e vou deixar cuidando de vocês, até que de novo vocês estejam para todo sempre comigo. Coisa linda. Isso é para isso que ele mandou o Espírito Santo. Aí, aqui, Jesus garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Ele veio cumprir a obra pela qual foi determinado desde a fundação do mundo,
mas ele mandou um, não um anjo, um entre as 3 pessoas, porque ele lá na oração do capítulo 17 diz, ele não falará de si mesmo, mas do que tem ouvido de mim e do meu Pai. Você conhece o Espírito Santo como? Como que estimule os seus alunos a buscar uma maior intimidade com o Espírito Santo, e não só ter a ideia do Espírito Santo como poder, mas sim que acalma temores, que enche o coração de esperança, que consola os tristes, que conforta os que estão em tribulações, que guia-nos nas nossas decisões, que protege dos perigos físicos e espirituais, que santifica os que se arrependem e que serve, né? Que encoraja e que impulsiona nós para a obra de Deus, para a obra da evangelização e obra de missões. O poder, os dons do Espírito Santo são para essas finalidades, impulsionar e nos encorajar para fazermos a obra. Amém? Para isso. Por que você eu não vi mais você profetizar? É necessário? O Espírito Santo usa conforme o querer dele. Está sendo útil naquele momento? Não. Então ele não vai usar. Ele vai usar para aquilo que é útil. O Espírito Santo, ele não veio só para isso. Ele veio para cuidar de você, para cuidar de nós em todo o tempo, quanto estivermos em nossas peregrinações aqui. E uma vez selado pelo Espírito Santo, o diabo não nos toca mais. João refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia dos Pentecostes. O que é que foi? Ele fala aqui da descida do Espírito Santo. Lá em Pentecostes veio como fogo, como língua repartida de fogo. O Espírito Santo veio em Pentecostes para tirar a igreja das 4 paredes e fazer com que ela disseminasse o evangelho para todo o mundo. Mas antes do Pentecostes, o Espírito Santo foi dado como consolador. Recebei, e diz assim, ele soprou, recebei o Espírito Santo. Veio morar. Que coisa boa, né? Eu não quero só ele na minha cabeça, só fogo aqui. Eu quero ele aqui. Receba o Espírito Santo. Aí quando você tem o Espírito Santo, você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem esperança, você tem cura interior, né? Olha, os psicólogos, os terapeutas aqui, com toda licença, mas olha só, tem uma palavra muito usada, né? Eu sempre me esqueço, minha filha usa muito, ela estuda psicologia. O Espírito Santo, ele é um consolador por excelência, porque ele quando consola, ele não deixa resquício, ele não deixa lamentar, ele sabe consolar de verdade. Você faz terapia, ajuda, mas o Espírito Santo, ele cura, ele resolve. Apresente o Espírito Santo, ele resolve. Vamos lá. 3, a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito, conforme ocorreu no dia de Pentecostes. Então, João, por isso que eu estou falando, o Evangelho de João, ele conseguiu nos trazer um entendimento dessa triunidade perfeita. O Pai amoroso, que quis formar uma criatura à sua semelhança, que na sua presciência viu essa criatura se perdendo, se distanciando dele pelo pecado, e ele no seu grande amor traz esse homem de novo a ele, na pessoa do Verbo encarnado. Porque o pecado é uma sentença jurídica, e nós estávamos em dívida com Deus. Aí eu vou falar aqui na próxima lição. Vamos lá.
Então, temas importantes. Na aula, a importância é explorar o Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida a seus discípulos. Jesus confortou seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados. Já falei sobre isso. Vamos lá. Sugestão de métodos. Eu não gosto muito daquele método de debate prolongado na sala. Evitem isso. O aluno fala mais do que o professor. O aluno, ele monopoliza a aula. Você dá a oportunidade. O que vocês acham? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Isso é bom quando você está discutindo com pessoas maduras dentro do assunto. Quando é um debate entre pessoas que já estudaram o assunto e ali vai ter uma troca. Mas você lançar assim, jogar para a turma, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Quero ouvir vocês. Meu Deus, o aluno quer te ouvir. Interprete, decodifique. Traz a luz para os alunos, ok? Então, tem aquelas sugestões que às vezes, cria grupos, etc. 50 minutos, uma aula de 1h20, não vai dar tempo de você conseguir explorar perfeitamente, tá? Vamos lá. Conclusão, o Espírito Santo orienta e consola-nos. Pode prosseguir para 11. A intercessão de... Olha, o capítulo mais lindo da Bíblia que eu acho é o capítulo 17 de João. Porque essa lição, para mim, a intercessão de Jesus pelos discípulos. A intercessão, tá? O texto áureo está baseado no versículo 3, que a vida eterna é esta, que conheça a Ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vai para objetivos da lição. Objetivos da lição. Meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação. Então, nessa oração sacerdotal, no capítulo 17, ele fala da sua natureza e qual era o seu estado natural antes de vir ao mundo. Quando ele diz, glorifica teu filho com aquela glória que nós tínhamos desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Aquela glória que nós tínhamos. A glória que eu tinha. Né? E aí ele diz assim, tu me deste esta glória e eu estou dando a eles a minha, repartindo com eles esta glória. Ou seja, aquilo, Pai, que o Senhor me deu, aquela comunhão que eu tenho contigo, eu vou dar a eles. Então, ele, na oração dele, ele mostra a glorificação, ele se refere à sua missão redentora, tá? Isso é muito importante você passar esses tópicos para os alunos. Você destrinchar ali e examinar a oração pelos discípulos. Jesus orou pelos seus discípulos, pedindo proteção e pedindo santificação para eles. Que coisa linda, a preocupação, o cuidado do bom pastor. É um momento tão íntimo ali, o Senhor se curvar no chão e orar pelos seus. O Senhor orou pelos seus ao Pai. E não orou só pelos seus, que é o item 3 lá, que mostra a preocupação dele, não só por aqueles que estavam com ele ali, mas por mim, por você. O Senhor se preocupou de orar por aqueles que se converteriam no futuro. Que coisa linda. O Senhor pediu que aqueles que futuramente crescem nele, evidenciando sua perspectiva eterna, inclusive sobre o reino de Deus. Pode continuar. Vai para o final. Conclusão. Assim como Jesus intercedeu a favor de seus discípulos, somos convidados a viver em santidade, unidade e comunhão com Deus. Explore nesse capítulo 11 a questão da unidade da igreja, que isso vai ser muito importante você destacar aqui. E aqui eu não estou falando de união, estou falando de unidade. Jesus, no capítulo 17, fala da unidade da Trindade, e ele ressaltou
a unidade que os crentes deveriam ter para que o mundo acreditasse que eles eram verdadeiramente seus discípulos. Então, quando você falar dessa lição de intercessão, não esqueça de falar da unidade que a igreja precisa ter em relação à unidade que a Trindade tem, ok? Lição 12, julgamento e ressurreição. Aqui, você vai explorar na lição 12, julgamento e ressurreição. Por que julgamento? Porque aqui esta lição fala que é o seguinte, o objetivo, descrever o contexto da prisão, condenação de Jesus. Então, não se amarre muito no contexto histórico. Os alunos assistem filmes, os alunos assistem, já estão cansados de saber, já assistiram o filme de Mel Gibson aí, do Jesus histórico. Fale da questão teológica. Por que ele precisou ser julgado? Não foi Jesus que foi julgado, irmão. Quem foi julgado foi a humanidade. A semelhança de Deus, a imagem de Deus, que pecou, criou uma dívida com Deus. Criou uma dívida com Deus. E a dívida precisava ser paga. Aí alguém pode me perguntar, e isso sempre fica remoendo dentro de mim, pastor, o que aconteceu com as pessoas que morreram antes de Jesus? Como foi a salvação dessas pessoas? Porque elas não ouviram falar de Jesus. Por quê? Porque todo ser humano nasceu debaixo do pecado, distante do pecado, mas Deus exigiu a fé. Todos que morreram com a fé e praticaram a fé, eles foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, que alcançou o passado, o presente e o futuro, porque ele pagou uma dívida jurídica pela sua raça, e o serviço foi aceito. A palavra tetelestai, no grego, é um termo contábil, que diz assim, a dívida foi totalmente paga. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, está pago. E a lição 13, você vai fechar com a renovação da esperança. João, ele traz no final, ele fecha aqui o tempo com a primeira aparição de Jesus após a ressurreição, destacando o impacto da revelação. E pelo menos 7 aparições ele teve depois da ressurreição, nos trazendo esperança. Então, o importante é que em todas as 4 últimas lições, você mostre o propósito de Jesus Cristo ter vindo aqui. Principal, trazer esperança. Esperança de um homem que se afastou do Pai. E o grande propósito dele ter vindo aqui é nós voltarmos ao Pai. Jesus veio ao mundo para quê? Para finalizar, para nos reconciliar com o Pai. Eu volto da onde eu saí. Me reconcilio com quem eu me desviei. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Miquel. É o primeiro painel pedagógico que nós fizemos hoje, explicando sobre essas lições, que 13 lições em pouco tempo, para vocês poderem se ver, né, como as lições elas são profundas. Mas agora o pastor Misael vai nos também dar alguns ensinos sobre como ser um professor um pouquinho melhor, como buscar mais, né? Porque nós não podemos parar aonde nós estamos, né? Pastor Misael, por favor. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu já quero agradecer aqui ao pastor Miquel, evangelista Tiago, ter aceitado esse desafio. Realmente é um desafio muito grande para a gente resumir um assunto tão rico, tão importante, né? Mas o objetivo é esse. E agora eu tenho que falar aqui de uma outra parte voltada para vocês mesmos, professores, em relação à proposta do DEC em poder ajudar a escola dominical. Vamos lá. Eu queria que vocês atentassem para alguns detalhes aqui. A escola dominical, irmãos, ela é um braço que ajuda o pastor da igreja na missão de ensinar. E enquanto a escola dominical ela ensina
ela educa. Enquanto ela ensina e educa, ela evangeliza também. A escola dominical é um dos grandes agentes de transformação. A prova disso é que todo aluno da escola dominical, aluno, não aquele que visita a escola dominical, estou falando de aluno da escola dominical, quando ele vai para o seminário, são os alunos que tiram de letra o curso de seminário. Qualquer professor sabe disso. Aluno que chega no seminário e fica boiando, né? Ou faz aquelas perguntas que você tem que ter amor no coração para responder. Porque se for responder, às vezes, à luz da pergunta, você vai dar uma mal resposta. Que é aluno que não frequenta escola dominical. É fácil. Todo professor de seminário sabe disso. Aquele ali nem passa de longe da escola dominical. Ou seja, a escola dominical, ela já é um seminário. A escola dominical é um seminário. E o nome não é escola? Se é escola, a gente tem que fazer valer esse nome. A gente tem que levar isso com seriedade. Então, o painel pedagógico, ele tem um foco maior nos professores. É aberto para todos, mas a ideia é os professores. Agora, vamos lá, a gente precisa considerar algumas coisas importantes para que a gente tenha uma boa aula. Primeiro, a gente precisa levar a escola a sério. A sério no sentido de que a nossa aula realmente seja dada como aula. Não é um bate-papo. Existem casos, e eu não estou aqui me excedendo, eu vou falar algumas coisas para vocês, mas são reais, estatísticos, são coisas verdadeiras. Existem casos que em aulas de escola dominical, teve pessoas vendendo produto no meio da aula. Eu estou falando de forma generalizada, tá? Pelo Brasil inteiro, pelo Brasil todo. Há casos de aula na escola dominical, de professor chegar de frente da classe e dizer, eu não tenho nada para ensinar hoje. Vamos fazer um bate-papo aqui hoje? Hoje vai ser bate-papo, não tem nada para ensinar. Isso é para vocês verem o nível. O nível. Terceiro, professor que não tem o que ensinar, aí ele fica só lendo a revista. Mas não tem o que ensinar. Então a gente precisa mudar essa realidade. Isso tem acontecido em muitos lugares do Brasil, ok? E a gente vai acompanhando esse tipo de coisa. Então, nós aqui na nossa igreja, que graças a Deus eu espero que isso não aconteça aqui conosco, mas o objetivo é ajudar vocês. Agora, o que é que a gente precisa fazer como professor? A gente precisa se qualificar. Irmãos, existe espaço para todo mundo no reino de Deus. Em todas as áreas. E a Bíblia diz que quem ensina, ela tem que fazer alguma coisa além. O que é? O que ela tem que fazer? Dedicar-se. E a dedicação começa no aprender. E aí a gente tem que valer o seguinte: se você não aprendeu, você não tem condição de ensinar. Não use a falsa humildade de dizer assim, eu sou um coitado humilde, mas Jesus vai me usar assim mesmo. Ele pode te usar para muitas coisas, mas para ensinar não. Para ensinar não. Sabe por quê? Porque para ensinar, número 1, você tem que aprender primeiro. E aprender não é da noite para o dia, leva tempo, é uma construção. É uma construção. Então, nós precisamos fazer valer a escola dominical. Então, você como professor precisa ser o melhor professor. Não é uma disputa, eu não estou falando aqui de concorrência, mas você precisa ser o melhor professor de maneira que aquilo que você ensine marque seus alunos. Você precisa ser relevante. Você precisa fazer história com seus alunos. Então, quais dicas a gente deixa aqui? Primeiro, número 1 que você precisa fazer. Você tem a revista da escola dominical, não tem? Uma dica que eu dou para todos vocês. Leia a revista toda. Já falei isso aqui muitas vezes, né? Quem pegou primeiras aulas minhas aqui no trimestre, sempre falou isso. Leia a revista de forma completa. Para você ter uma ideia toda. Entenderam? Viram aqui o painel pedagógico? Eu vou colocar esses slides todinho lá no grupo que vai ser criado. Já está criado o grupo, vocês só serão inseridos no grupo, os professores, e a gente vai colocar material lá. Nós vamos colocar esse slide todo lá.
Tá bom? E as perguntas que vocês fizerem hoje, ó, você pode escanear ali, quem quiser já fazer ali, escanear para você entrar no grupo. Se vocês fizerem perguntas, né, Lana? A gente vai responder essas perguntas lá no grupo, vamos dar a resposta para todas elas. Mas vamos lá, o que você precisa como professor fazer? Ler a revista toda, para você ter uma ideia geral. Segundo, você vai elaborar as aulas. Ali a gente deu uma dica. Agora, terceiro, que você precisa fazer é ler a Bíblia. Não é o Evangelho de João que a gente vai estudar agora? Então, qual é a dica que a gente tem que fazer agora? Ler todo o livro de João. Ler o Evangelho de João, um livro pequenininho, irmãos, dá para ler tomando café. Dá para ler tomando café, pelo amor de Deus. Você dizer para mim que não consegui ler o livro de João, porque você como professor, tem que ter hábito de leitura. Então, você tem que ler. Leia o Evangelho conforme escreveu João. Amém? Então, você precisa ler, tá bom? Você precisa ler. Leia o Evangelho de João. Você vai ler a revista. Se você, professor, puder comprar o livro, quem sabe a gente, para o futuro, vai conseguir isso aqui para os professores, não é? Vamos melhorar a nossa escola dominical. Vai ser muito bom, né? Porque o livro, o que acontece? Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Por que existe o livro? O livro é um complemento para a revista. Agora, presta atenção na coisa que eu vou dizer para vocês aqui. A nossa revista da Escola Dominical ela é montada por uma equipe de mestres, de educadores, pedagogos, profissionais da área. Porque o escritor, quando ele escreve mais ou menos assim, ó, para um livro. E manda para CPD. Agora não, agora tem um formato menor. Mas lá eles reduzem, eles exprimem, igual a gente espremeu aqui para dar aula, eles exprimem o texto aqui dentro. Por quê? Para que a aula seja dada entre 50 minutos ou até 1h30. Sabe o que isso significa dizer? Que o professor que diz que faltou tempo, se você falar que não dá tempo de você dar uma aula que está aqui na revista, uma aula só, nós fizemos aqui em média 4 aulas em 25 minutos. Se você não conseguir dar uma aula em pelo ou menos 1 hora, 1h20, 1h30, sabe o que isso significa? Que você não preparou a aula. Você não leu a aula adequadamente. Tá bom, professores? Isso eu ouvi e ouço sempre da equipe editorial da CPAD, que a aula é montada para que um professor aplique esta aula no máximo em 1h30. O livro tem mais conteúdo sobre o assunto, mas a aula que está aqui é possível, sim, dar ela dentro de 1h30. Então, você precisa concluir as suas aulas, professores. Nós vamos colocar para frente, lá no grupo para vocês, dicas de aula. Como montar aula. Como você fazer pesquisas de um determinado tema. Talvez muitos de vocês não tenham aí material adicional, livros, e a gente vai disponibilizar isso para vocês no grupo, que vai ajudar, subsídio para o professor. Aquilo ali, não tem como você pegar, levar tudo para a sala de aula. O que você vai fazer? Vai ter que ler em casa, vai estudar com calma, ok? Para na hora de você aplicar a aula lá na sala, para o professor, para os seus alunos, você tem conhecimento adequado sobre aquele assunto. Então, nós vamos fornecer a vocês materiais de ajuda, vamos colocar isso nos grupos para vocês, tá bom? Vamos gravar aulas para vocês, professores. Não é para você pegar essa aula e reproduzir para o aluno, não é a aula que a gente vai mandar para você. É para você ouvir, aprender, e você vai fazer o que agora? Vai replicar conhecimentos aprendidos junto com o que está aqui, com o que está na Bíblia, com o que você recebeu de material. Para quê? Para que você dê a melhor aula para os seus alunos. Mas para isso você precisa se preparar. Então você precisa ler a revista, você precisa ler a Bíblia. Nós vamos colocar materiais nos grupos, pedimos que vocês leiam, que vocês estudem.
Mas agora existem outros pontos que eu quero aqui pedir com todo carinho e respeito a vocês, professores da escola dominical. Que vocês participem dos cultos de doutrina da igreja. Que vocês, se alguém de vocês não tem seminário, procure estudar e fazer um seminário. Procure se aprimorar. Porque se você ensina, você tem que se preparar. Ok? Então você precisa se qualificar. Porque se você não se qualificar, você vai ficar limitado. Você vai se limitar. Então é importante que você estude, que você se qualifique, ok? A nossa igreja tem seminário. Se alguém dos senhores aqui, senhoras, não tem ainda o seminário, se matricule, aproveite a oportunidade de você estudar a palavra de Deus, para que a nossa escola dominical possa crescer, ela possa se qualificar cada vez mais, para que a gente tenha uma aula com excelência. Então a gente convida você, professor, para que você se aprimore, para que você se qualifique. Outra dica, você, professor da escola dominical, se tem uma oportunidade de você fazer ir para um simpósio, ir para um congresso, ir para uma conferência, ir para um seminário, aproveita, vá lá, se inscreva. Queridos, ano passado, só no ano passado, 2024, eu fiz mais de 40 cursos, só em 2024. Mais de 40 cursos eu fiz. E eu trabalho. E eu tenho uma vida que começa mais ou menos 3h30 da manhã, acaba meia-noite, quase todos os dias, de domingo a domingo. E não deixo de ler, não deixo de estudar. E fiz mais de 40 cursos. Mais de 40 cursos. Sabe por que isso? Porque eu reconheço a necessidade que eu tenho para aprender. Eu reconheço isso. Eu tenho necessidade de ler, de aprender. Então, o Espírito Santo só faz a gente lembrar daquilo que a gente o quê? Estudou, daquilo que a gente aprendeu. Não é, pastor Reginaldo? Daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente aprende. Então, se você, como professor, não for um exemplo para os seus alunos, sabe o que acontece? Por exemplo, a igreja tem um seminário aqui. Tivemos o EBOL aqui, a Escola Bíblica para Obreiros e Líderes. Vamos ter no final do ano. Aí os alunos vêm. E se os alunos não verem os professores, como é que fica isso? Vamos passar uma borracha. Mas o que aconteceu hoje aqui, imagine, vocês professores sentados aí, imagine se do lado de cá tivesse uma outra plateia só de alunos da escola dominical. Aí, quem está aqui palestrando fala assim, o que é regeneração? E os professores não saberam o que é regeneração. Quando que aluno do discipulado aprende o que significa regeneração. Já pensou como é que fica esse negócio para a gente? Então, meus irmãos, estudem, vamos nos aprimorar. O DEC vai ajudar vocês. Nós vamos colocar materiais lá para vocês. Não precisa ninguém desistir de ser professor. Você não tem que desistir de ser professor da escola dominical. Você não tem que desistir. Você tem que continuar a ser professor, porque a gente é um eterno aluno. Ninguém se forma na escola dominical. Não dá para se formar na escola dominical. Semana passada eu estava em São Paulo, no congresso da escola dominical, e eu vi um testemunho muito lindo do pastor José Wellington, que é o nosso presidente de honra da Convenção Geral. Tem 90 anos de idade. Ele está com 90 anos. Desde criança ele é aluno da escola dominical. E hoje ele está lá, o presidente da igreja, com 90 anos, uma igreja que tem mais de 200 mil membros só na capital de São Paulo. Ele está lá na igreja todo domingo, sabe o que ele faz? Ele está na escola dominical. Ele é exemplo. Está na escola dominical. Está na escola dominical. E às vezes tem gente que não quer vir para a escola dominical. Tem obreiros assim. Não é? Então, pessoal, a nossa igreja quer melhorar, ela quer aprimorar a escola dominical. Mas para isso, depende não só da direção da igreja, depende também dos professores. Então, nós vamos, a parte do DEC, com a escola dominical, ajudar. E isso não é só a sede, é o campo todo.
Por isso que esse grupo que foi criado aí para professores é da IEADA, é do todo o campo. E lá nós vamos colocar subsídio. E aí você pergunta, mas é só para os adultos? Não. Nós vamos levar isso também a um grupo para também adolescentes, para jovens, para crianças. Tudo isso a gente vai aprimorar. Levar um grupo, criar um grupo também, para colocar lá subsídio para ajudar as professoras do infantil, ajudar os professores de adolescente, dos níveis de classes, para ajudar todos vocês, tá bom? Então a gente conta com vocês, levem a sério a escola dominical, estudem a revista da escola dominical. Uma outra dica que eu dou para vocês, guardem as suas revistas, você que é professor, guarda a revista. Você vai montar uma biblioteca na sua casa. Se você guardar a revista, você vai montar uma biblioteca. Aqui tem assuntos riquíssimos. A cada 3 anos e meio, sabe o que a gente estuda nas revistas de escola dominical? A gente estuda a Bíblia toda, a Bíblia completa. Ok? Então, guarda, você que é professor. O aluno, às vezes, não leva isso a sério, mas o professor deve levar. Guarda a sua revista. Se puder comprar o livro, compra o livro, guarda o livro também. E você vai colecionar uma biblioteca que vai te ajudar em muitos momentos para você estudar. Então, fica essa dica aqui, ó. Leia a revista toda, acompanhe as aulas, não saia do grupo. Lá o grupo não vai ficar aberto, porque senão não adianta falar, o povo vai botar lá bom dia, boa tarde, boa noite, faz a letra A ou B, ou seja lá o que for, e não é isso, o grupo não é para isso. O grupo é para a gente colocar material da EBD, porque tem gente que faz aquelas coisas assim, né? Bota em todos os grupos. Não, não existe isso. O grupo tem sua finalidade, né? Então a gente vai colocar material lá para vocês, para ajudar vocês, tá bom? Já estamos terminando um trimestre, falta pouquinho, 2 semanas, e eu tenho certeza que essa revista desse trimestre atual, ela é uma ajuda para a próxima revista, tá bom? É uma ajuda, porque nós vamos falar de quem aí? Quem é o personagem principal dessa lição? Jesus, não é isso? E o que é que a gente está estudando nesse agora também? A gente não está estudando sobre Jesus? Aí vai falar do Espírito Santo, não vai? A gente não está estudando sobre o Espírito Santo agora? E aí? Então a gente precisa, guarda esse material lá. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a vocês por estarem aqui. Esse é o primeiro momento. Com certeza o próximo, que vai ser em junho. Junho, né, Lana? Então vai se aperfeiçoar, vamos ter coisas novas, coisas mais diferentes, tá bom? E a gente conta com vocês aqui na sede e nas congregações, a todos os professores, desde a classe infantil, a maior classe, discipulado, todas as classes. Contamos com vocês, com o apoio de vocês, e podem ter certeza que vocês são um braço no ensino na igreja. Tá bom? Então, em nome do DEC, meu muito obrigado. A gente já vai daqui a pouquinho aqui. Vamos passar aqui para o pastor Miqueias. Nosso pastor presidente não pôde estar presente, ele não está bem de saúde, mas o pastor Miqueias está aqui, primeiro vice-presidente. Vou passar ele vai fazer aqui as considerações finais, agradecimento, e já encerrando. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Obrigado. Irmão, só para terminar, nós vamos fazer alguns anúncios e vamos passar para o pastor Miqueias. Antes disso, enquanto eu vou estar fazendo anúncio, eu peço diáconos para poder descer para retirar oferta, né? Dia de hoje nós não vamos ter músicos porque vamos adiantar por causa do horário, tá bem? Mas diante de tudo, diáconos, por favor, pode descer como salva, tá? Então, eu gostaria de apresentar para vocês a diretoria do DEC, todos que estão presentes aqui. Então, primeiro, vocês podem fazer sua oferta através do Pix também. Então, eu gostaria de apresentar o DEC, né, e a diretoria da igreja. A diretoria da igreja é o pastor presidente, como o pastor justificou. O primeiro vice-presidente, pastor Miqueias Figueiredo, já está aqui. O segundo vice-presidente, pastor Reginaldo. Nós temos alguns dirigentes aqui, né, nesse primeiro painel. Agradecemos a presença de vocês, sabemos que vida é corrida, mas como o pastor Misael falou, o primeiro que senta a aprender é o professor, é dirigente da igreja, e isso é lindo de ver. Amém? Então, eu gostaria de apresentar o DEC,
Diretor executivo do DEC, pastor Miquel Figueiredo, como já foi apresentado. Pastor, como eu falei, pastor presidente do DEC não está presente porque não está se sentindo bem. Então, presidente do DEC, pastor presidente José Augusto Nunes, diretor executivo do DEC, pastor Misael Figueiredo, primeiro vice-diretor, o evangelista Tiago Santos, que também está presente aqui, segundo vice-diretor do DEC, presbítero Marcelo do Nascimento Pinto de Oliveira, Marcelo. A primeira secretária do DEC é diaconisa Michele dos Santos, está aqui também. Também segunda secretária, diaconisa Priscila Farid, também está aqui. O primeiro tesoureiro, evangelista Geraldo Teixeira, né, é mais conhecido de todos, né, tesoureiro da igreja. Ele está aqui na cantina, tá? Mas está presente. O segundo tesoureiro é o presbítero Osés Rangel, também estava aqui. E primeira secretária de eventos, missionária Svetlana Garcia, sou eu, quem vos fala. E segunda secretária de eventos, Sara Keren de Oliveira Vaz, que está ausente hoje, né? E temos o apoio da diaconisa Acácia. Amém? Isso é nosso DEC. Nós agradecemos todos vocês. E também, Hernani, por favor, coloca sobre perguntas. Como eu falei, vocês podem escanear, nós vamos colocar QR Code, você pode tirar foto desse QR Code. E você depois, se tiver alguma dúvida sobre essa revista, vocês podem colocar para a gente, tá? E nós vamos responder no grupo aonde vocês entraram. Também nós temos representantes em cada congregação, representante do DEC. Em primeiro representante é pastor dirigente da congregação, segundo representante o superintendente, ou se você quer falar com o DEC, procura seu pastor, superintendente ou pessoa indicada pelo seu pastor, tá bom? Se você tem dúvida, você tem problema, você não sabe o que fazer e você precisa de ensino, você fala com o DEC e nós vamos tentar te ajudar, nós vamos ajudar, porque sabemos que juntos nós somos mais fortes, né? Então, né? As perguntas, como eu falei, grupo, já todos viram. Se você, por acaso, não entrou no grupo, esse grupo vai ser bloqueado para todo mundo. Você não vai poder mandar mensagem lá, você vai poder só apenas receber informações. Se você quiser perguntar alguma coisa, nós vamos depois anunciar um número de telefone lá, onde vai ser informativos do DEC, onde você vai poder colocar suas dúvidas, perguntas e tudo isso. Amém? Hernani, esqueci algum anúncio aí? Ou já falei tudo? Já falei tudo? Na próximo painel pedagógico que nós vamos fazer em junho, meus irmãos, nós vamos tentar dividir. Aqui vai ser classe de adulto, né, pastor? Nós vamos tentar apresentar os trabalhos sobre novo trabalho de discipulado que a gente está abordando aqui na matriz, né, desde ano passado, que estamos trabalhando com novas revistas da CPAD, são 4 ciclos. Então, a gente gostaria de apresentar para congregações isso. Nós queremos também ajudar professores de jovens, para ajudar professores de adolescentes, também apresentando para eles todas as revistas, tá bom? Então, DEC agradece a participação de cada um de vocês. E se vocês quiserem rever tudo que pastores falaram, vocês podem ver no YouTube. Nós vamos disponibilizar também o link onde você vai poder ver a gravação do painel de hoje. Amém? Deus abençoe a todos. A próxima data vai ser 21 de junho, próximo segundo painel pedagógico, mas na parte da manhã. 21 de junho, 9 horas da manhã. Graças a Deus. Queremos, primeiramente, parabenizar o DEC. Deus me deu a oportunidade, em 2011, propor esse departamento ao pastor Zé Augusto. Naquela ocasião, quando eu vim aqui para a sede, ele disse: eu estou precisando de um superintendente para a escola dominical. Ele disse: pastor, já passei dessa fase, eu tenho um projeto maior para o senhor, posso lhe ajudar, um outro projeto para o senhor.
A nossa igreja precisa de um departamento de ensino que tenha uma padronização, um norte, um caminho para todo o campo. Precisa cuidar da formação dos obreiros, formação dos departamentos, lideranças, fortalecer o seminário, ter representatividade, trazer o curso de capelania, ter representatividades perante outras instituições. E aí o pastor aceitou. Naquela ocasião foi criado o DEC, Departamento de Ensino e Capelania. Fizemos vários cursos de capelania aqui na igreja, cursos para obreiros. Se você receber o currículo completo desses homens, dessas mulheres, você vai ficar espantado. O que passou ali não é nem um pedacinho, é só um pedacinho do currículo deles, tá? Então, vocês têm uma equipe de primeira aqui para trabalhar aqui com vocês, tá bom? Pastor Misael é o diretor executivo, Evangelista Tiago, primeiro vice-diretor executivo, o presbítero Marcelo é o segundo vice-diretor executivo, o evangelista Geraldo é o primeiro tesoureiro, o presbítero Oséia é o segundo tesoureiro, a Michele é a primeira secretária, diaconisa Michele, diaconisa Priscila, segunda secretária, né? A missionária Svetlana é a primeira secretária de eventos, e a Sara Kelly, jovem Sara Kelly, é a segunda secretária de eventos, que não pôde estar, e a irmã Cássia, diaconisa Cássia, é adjunta, né? Cadê a Cássia? Márcia também, adjunta, né? A Márcia, que é da Mexeira também, adjunta. Quero chamar aqui pastor Reginaldo, segundo vice-presidente, para fazer uma oração, um favor, dessa equipe do DEC, de todos os professores, e o pastor Adenil, nosso conselheiro do ministério, foi meu professor, ainda adolescente, e foi meu professor, né? Foi um dos fundadores aqui do seminário, foi o primeiro diretor do seminário na nossa igreja, foi um dos pioneiros a estudar teologia aqui na nossa igreja, e foi um dos que me levou, ainda adolescente, para conhecer um dos pioneiros da Assembleia de Deus, que trouxe seminário também para o Rio de Janeiro, que era o Lourenço Onso. Através do pastor Adenil, aí eu ainda pude conhecer, pessoalmente, apertar a mão dele, do pastor Lourenço Onso, que fundou o IBP, né? Então, não podemos deixar de honrar essas pessoas que sempre amaram o ensino, sempre se dedicaram ao ensino. Foi o pastor Adenil que me deu a oportunidade de ser o coordenador do EFORTE, ainda obreiro da igreja, né? E em 2013 retornei, era o pastor Alcide, já que era o diretor, e ocupei a função que foi ocupada pelo pastor Adenil por muitos anos, como diretor do seminário, fundador do seminário EFORTE. Então é muito importante. O pastor Reginaldo, ele não para de estudar, está estudando desde criança e não para de estudar. Ele tem uma meta de fazer umas 10 faculdades. Meu Deus do céu, que coisa linda. Vamos orar então, né, pastor? Abençoar os irmãos que já são abençoados, mas que estão na tarefa que é super importante. O pastor falou com relação ao ensino. Se alguém ensina, tem que haver realmente dedicação. E o EFORTE tem sido assim uma bênção, junto com o DEC, que tem desenvolvido um bom trabalho, e isso para a gente é uma honra. Como o pastor falou, quantas igrejas por aí que talvez não tenham essa estrutura, né, pastor? Mas graças a Deus, e agora com o painel pedagógico, faz com que as pessoas... Eu falei com muita gente, e eu estou feliz de ver, olha bem, foi gente embora, tá, pastor? Mas eu estou feliz. Mais de 120, já contei. Não, foi gente embora, tem gente que foi embora aí. O pastor tem um dom de contar, eu não consigo contar ninguém. Estenda a mão para cá, irmãos, que é um trabalho bem árduo, mas nós vamos apresentar aqui. Senhor, os teus filhos aqui estão, cada um na sua função, desenvolvendo um bom trabalho. Olha, Deus,
eu peço que a recompensa venha de ti, porque o Senhor é que vai recompensar os teus filhos num bom trabalho. Deus, dê graça, força, que resistência, Senhor, para que o trabalho seja um trabalho de excelência. Tudo que fizerem, seja o nome do Senhor glorificado nas vossas vidas. Nós os abençoamos em cada função, que sejam ele multiplicado o vosso trabalho, pois nós choramos, Senhor, acreditando na bênção, pois choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar pelo término. Te agradecemos, Senhor, por esse momento que passamos aqui, de aprendizado. Ó Senhor, abençoa cada um de nós, que possamos levar conosco esse ensino e praticar, Senhor. Todos os conselhos que foi dado, que nós possamos botar em prática. Agora nos leva em paz para os nossos lares, aqueles que ainda vão ter outra função, outra responsabilidade, seja com eles, Senhor. Aonde for, que a tua mão esteja sobre teus filhos, protegendo e guardando. Quantos precisam da bênção? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de vós, hoje para todos sempre, e todos digam... Amém. Encerrada em nome de Jesus.